de negócio da OPI Soluções, somos parceiro da OpenTest e estamos há mais de 10 anos aí no mercado, provendo soluções de cibersegurança para os nossos clientes. Muito obrigado por você que está assistindo o nosso webinar, e eu vou passar a palavra ao Pedro da OpenTest, que agora vai estar mostrando sobre os produtos e o benefício que os produtos podem estar ajudando você no dia a dia da sua empresa. Pedro, por favor. Obrigado. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Prazer poder entregar um pouquinho de informação para vocês hoje. A ideia é falar um pouco sobre soluções tecnológicas que estão ligadas ao gerenciamento de dados, né? E eu acho que eu não preciso enfatizar muito qual é a importância dessa grande commodity hoje no mercado, né? No mundo corporativo, no mundo das relações pessoais, relações profissionais, essa commodity chamada dado, né? Dado é tudo, dado é informação. Dado é a diferença entre uma decisão acertada, uma decisão incorreta, é a diferença entre um gasto desnecessário ou um gasto feito de forma inteligente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do bom gerenciamento de dados. E para falar um pouco para vocês a respeito disso, eu preciso antes contar uma história assustadora, né? É uma história assustadora de um cenário muito real, o cenário que a gente vive hoje de ameaça, o cenário de ameaça. Para contar essa história, é muito simples. A gente pode olhar para colegas, para empresas, para reportes da mídia, reportes de grandes provedores de solução, né, como Microsoft, Google, Amazon. O fato é que hoje no mercado existe uma corrida com dois personagens, né? Um personagem que é o vilão e o personagem que é o herói. Os vilões são essas grandes organizações criminosas, cujo único objetivo é desenvolver novas técnicas e novas tecnologias que permitam um sequestro de dados, uma interrupção de serviço. Muitas vezes existe uma contrapartida financeira, né? No caso de uma ameaça muito conhecida chamada ransomware, uma contrapartida financeira para que a sua produção volte a acontecer. Pois bem, o que nós verificamos como uma necessidade primordial no ambiente tecnológico de qualquer organização séria? É um approach que a gente chama de resiliência cibernética. E resiliência cibernética nós entendemos como uma visão muito mais aprofundada da proteção, gerenciamento e mantimento dos dados em uma organização. Pois bem, quando a gente fala em resiliência cibernética, portanto, a gente fala das barreiras necessárias, barreiras tecnológicas para que a ameaça não trespasse as nossas fronteiras, não cheguem ao nosso ambiente tecnológico. Portanto, a gente está falando em barreiras de rede, em barreiras de endpoint, são mesmo os nossos soldados da frente de batalha. Só que, além disso, a gente precisa também ter um espaço tecnológico robusto e preparado para um possível rompimento dessa fronteira. E é nesse momento que a gente fala de soluções robustas de backup de dados, disponibilidade de dados e recuperação de dados.
Então, rapidamente passando para vocês aqui alguns dados que se verifica atualmente, quando a gente fala em uma quebra uma quebra de barreiras de proteção, a gente tem alguns resultados previsíveis, né? Esses dados na tela de vocês agora mostra algumas dessas ocasiões. Então, a gente tem roubo de dados, a gente tem impactos financeiros, a gente tem o impedimento, né, a disrupção do negócio, e com isso, imediatamente, a gente também tem consequências, como a perda da confiança do cliente e a perda da rentabilidade. É tudo que a gente visa dirimir e eliminar do nosso cenário de trabalho, né? Além disso, algumas informações importantes também. Hoje em dia, 86% dos malwares que se verifica, eles são únicos e exclusivos, eles têm uma assinatura exclusiva a um único sistema computacional. Isso significa que as ameaças hoje elas são polimórficas em sua maioria. Isso significa que a disseminação de uma ameaça entre um IP e outro já sofre algum tipo de modificação. Isso é um dado importante porque hoje aquele tipo de solução que preconiza um banco de dados com assinaturas de malwares, né, antigas e que aquilo fica atualizando, isso já não é mais uma solução atual. Hoje você precisa realmente de soluções que sejam atualizadas em tempo real, mediante o uso de inteligência artificial. Então, aqui é muito importante. Outra questão. 228 dias é a média de tempo que uma organização hoje leva para identificar uma brecha de segurança. Isso aqui é um dado importantíssimo também e muito assustador, porque, veja, 228 dias, de repente, com uma botnet ou um bot, um cavalo de Troia, um arquivo de backdoor instalado no seu ambiente. Isso pode ser algo destruidor mesmo para o seu ambiente. Então, é muito importante se falar em soluções que preconizem uma segurança generalizada, né? A gente está falando aqui em soluções que permitam uma escalabilidade de segurança e gerenciamento. Com isso, a OpenText hoje ela se divide em duas grandes estratégias de atendimento de soluções de resiliência cibernética. À esquerda, né, em verde, vocês veem um quadro com segurança de dados e à direita, gerenciamento de dados. Hoje, a nossa entrega de informação para vocês vai ser especificamente com relação a gerenciamento de dados. Mas eu já quero deixar aqui o convite para vocês todos para um próximo evento onde a gente vai entrar na seara da segurança de dados. Eu agora vou entregar a palavra para o meu colega Cristiano Luca, engenheiro de solução aqui da OpenText, trabalha em parceria comigo fazendo atendimento de toda a América Latina, e ele vai falar um pouquinho para vocês de soluções de backup, disponibilidade de dados e migração, e qual a importância da adoção dessas soluções em um ambiente tecnológico. Obrigado a todos. Luca, está contigo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, pessoal da OPI. É sempre um prazer estar trabalhando junto com vocês nesse webinar super informativo para os nossos clientes e parceiros, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou compartilhar a tela, né? E vou apresentar aqui alguma coisa de PowerPoint também, né? Bom, o que eu vou falar hoje, tá? É realmente o portfólio de soluções, né? O portfólio de soluções que a gente tem relacionados a gerenciamento de dados, né? Lembra que o Pedro comentou sobre a gerenciamento de segurança também, que faz parte do portfólio de soluções da Carbonite,
né? Mas efetivamente hoje a gente vai estar falando um pouco de gerenciamento de dados e a gente vai estar falando sobre toda essa parte de como funciona essa forma de realmente gerenciar, proteger, migrar e backupear e tudo mais. Coisas que realmente são necessárias num data center moderno, né? Então, a gente vai começar falando um pouco holisticamente das soluções, né? Basicamente, você tem aqui um portfólio de gerenciamento de dados e a gente vai dar uma visão geral de todos, a gente vai falar um pouco de todos, não é uma apresentação extensa, tá? Mas é uma apresentação que clarifica muito o que a gente precisa saber realmente de portfólio de dados da Carbonite. Bom, então, a gente começa pelo lado do backup, a gente tinha um sistema de backup, né, que foi adquirido pela Carbonite em 2017, ele era o conhecido eVault, que foi desenvolvido pela Seagate. Então, assim, o Seagate, de fabricante de discos, desenvolveu o próprio sistema de backups, né? E a eVault, então, trocou o nome por eVault depois de alguns anos. Isso a gente fala de mais de 20, 25 anos aí na estrada, né? E depois aí a Carbonite comprou e transformou o nome de Carbonite Backup, né? Claro que existe também a solução de backup para Office 365. Hoje é uma parte muito importante backup ao Office 365, porque a Microsoft garante o sistema no ar, né? Ou seja, a Microsoft garante que a aplicação vai estar no ar, mas os dados que estão nessa aplicação, e-mails, grupos de mensagem, grupos de trabalho, os próprios arquivos dentro do OneDrive, né? Hoje está todo mundo usando o OneDrive. Por que está todo mundo usando o OneDrive? Porque é uma forma de ter todos os aplicativos aí disponíveis a partir do momento que você os necessita, né? Como, por exemplo, você ter o OneDrive no celular e compartilhar um arquivo com um companheiro de trabalho quando você está em caminho para algum lugar, ou mesmo de casa, ou fazendo home office, né? Carbonite Server é basicamente aquilo que eu comentei, é uma solução baseada em agente, que backupeia os servidores ou backupeia o hypervisor inteiro, ok? Quando a gente fala de VMware ou Hyper-V, né? A solução de backup cloud para cloud. O que é a solução de backup cloud para cloud? Que a gente chama cloud to cloud, né? Ou seja, é basicamente um e-discovery de tudo que está acontecendo na empresa, né? E isso aí é bem importante, porque hoje você tem que saber o que o usuário seu está colocando no LinkedIn, está postando no LinkedIn, verdade? Se você tem um celular corporativo, você tem a condição de ter aí um repositório com todas as mensagens que o usuário mandou para fora, né? A gente fala hoje que gerenciar informação é um trabalho bem intenso, né? Porque você precisa realmente saber, né? Ou seja, você precisa estar conhecendo o que o usuário está fazendo, né? Então, esse cloud para cloud backup, ele faz backup de tudo, né? Por exemplo, ele faz o backup do Office 365 também, faz o backup de LinkedIn, faz backup do Salesforce, faz backup de tudo. Então, a gente tem aí uma solução que é realmente backupeada a nível de cloud, né? Ou seja, você pode ter tudo realmente na nuvem da Carbonite. A gente provê esse serviço também na nuvem da Carbonite. Ou você pode ter realmente usando um storage adicional seu, né? Por exemplo, um AWS, etc. e tal, né? Olha, essa solução, ela usa a cópia dos backups, seja LinkedIn, seja Google, seja o que for, na AWS. E por que a gente usa na AWS, né? Porque você vai ter um ambiente onde são multi-cloud, ou seja, é um ambiente diferente, né? Imagina se o seu ambiente, seu Office 365 cai. Se o seu backup na nuvem do 365, você vai ficar fora, você vai não ter como recuperar isso, né? E a gente já viu. A Microsoft fala, olha, eu não caio fora, tem um SLA de 99,9%. Mas não é muito, não podemos acreditar nessa afirmação deles, porque a gente sabe que não é, né? Ou seja, Endpoint Protection, né? Quando a gente vai para Endpoint Protection, é gerenciamento daquele laptop, né? Daquele laptop, ou seja, o usuário tem um laptop trabalhando fora, quem backupeia isso? Ah, tudo bem, por regra você vai me falar, não, eles são obrigados a colocar a informação no OneDrive.
eles são obrigados a colocar informação num share de rede, ou seja, num disco de rede, na NAS, ou seja, na SAN, ou seja, o que for, né? Mas não acontece isso. A gente sabe que o usuário deixa eu trabalhar no arquivo aqui, grava no laptop, nos meus documentos, porque ele não tem um pouco de preguiça de selecionar o folder específico, né? Ou ele simplesmente fala, deixa eu copiar isso aqui como um draft, depois eu jogo para a rede principal. É isso que a gente vê muito no mercado. E assim a gente vê o usuário simplesmente gravando as coisas no laptop. E aí o que acontece, né? Ele vai estar por exemplo, em São Paulo, está na Paulista e passa um cara de bicicleta e arranca a mochila dele que está com o laptop. Né? O que vai acontecer? Né? Ou seja, realmente o laptop vai ser roubado, eles vão abrir o laptop, vão formatar a informação, né? Para que isso não aconteça, né? Claro que isso vai acontecer, não tem jeito de evitar o roubo, né? Principalmente nas cidades principais aí, né? E eu vou te falar, eu vivo aqui nos Estados Unidos e não é alguma coisa que acontece só no Brasil, acontece muito aqui. Tenho amigos que deixam o laptop no carro escondido quando eles voltam e tá com a janela quebrada, porque o cara entra e olha e fala, ó, tem um laptop aqui, né? Bom, o que acontece, então? Para evitar que a informação seja perdida, existem algumas formas de criar um ambiente seguro para esse endpoint, né? Para esse laptop, ou seja, que é simplesmente o quê? Criar algumas policies dentro desse laptop baseadas no agente do Endpoint Protection, que vai fazer o quê? Vai backupear, vai fazer um wipe, vai fazer uma limpeza dos arquivos, e o mais importante é, se esse laptop é roubado, e ele perde conexão com a rede por mais de 7 dias, né? Porque o backup é feito na rede da Carbonite, né? Ou seja, ele usa um incremental para fazer essa informação e, através da porta 443, envia a informação para o repositório, né? Se por acaso existem mais de 7 dias sem acesso, e não é uma exceção da pessoa, do usuário estar de férias, ou está fora de trabalho, ou não está usando o laptop, algo registrado que o Recursos Humanos vai cuidar disso, o que vai acontecer? Esse laptop, a partir do momento que o ladrão ou a pessoa com o receptador abre o laptop, né, ele liga o laptop, o Carbonite Endpoint funciona como um serviço administrativo. Naquele momento vai executar um poison pill, que é uma pílula de veneno, né? E o que vai acontecer? Tudo que está no laptop a nível de dados vai ser apagado. Né, vai ser apagado a nível de blocos de disco, ou seja, sem a possibilidade de recuperação. Okay? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, né? Ou seja, não muito intensamente, mas a gente vai rever isso aí nos próximos slides. Né? A gente fala também de migração de dados, né? Aqui a parte de servidores, né? A gente tem muita situação onde o usuário ou a empresa, eles falam, olha, vamos programar então um budget de 2023, e como a gente vai fazer isso? Rede, cloud, vamos colocar numa cloud, vamos terceirizar o data center com outros parceiros, Equinix ou qualquer outro parceiro, ou Tivit, o que seja, né? Vamos aí trabalhar para migrar esses servidores para lá, né? Ou seja, então, existe a necessidade de migrar o servidor em tempo real, ou seja, não pode simplesmente parar o serviço, né, de um SAP, por exemplo, e falar, ó, SAP vai ficar sem utilização por uns 2 dias, enquanto a gente coloca o disco embaixo do braço e leva para o data center que a gente vai usar. Ou simplesmente faz um copy-paste, ou usa uma ferramenta aí de aquelas Robocop, um monte de ferramenta que tem gratuita hoje no mercado, né? Não. Quando a gente fala em migração de dados, a gente está falando de uma replicação usando uma tecnologia de filtro de captura de I/O, e essa recuperação e essa replicação, né, é em tempo real. Isso significa o quê? Que a migração já existe durante o momento de operação do servidor. A dizer, o que vai acontecer? O usuário simplesmente coloca os dados no servidor, ele é escrito em 2 lugares ao mesmo tempo. Né? E a partir do momento que a empresa fala, ó, hoje é o último dia do servidor no data center, a gente vai limpar esse data center e vai fazer um salão de jogos, um restaurante, um café, o que seja. Então, se desliga o servidor ou seja, a produção, reinicia-se o servidor que está na nuvem. Claro que existe uma pré-configuração de roteamento, endereço IP e tudo mais, né? Mas a gente está falando daquela informação que está no servidor, ok? E essa informação, ela simplesmente vai estar disponível no mesmo momento, né?
O que a gente fala? A gente fala que isso também serve para alta disponibilidade. Vem aqui, então, Carbonite Availability, que é basicamente o quê? É a parte que a gente vai estar falando da alta disponibilidade. Em vez de ser uma migração, é uma alta disponibilidade. O que muda é a licença. Você compra uma licença para migração, uma licença para alta disponibilidade. O serviço funciona exatamente igual. Okay? Só que a migração funciona de 60 a 90 dias e o availability é uma licença perpétua. Né? Existe também, a nível de recuperação, o Carbonite Recover. O Carbonite Recover, ele faz parte da suíte de produtos de alta disponibilidade, mas para ambientes onde o usuário tem que ter uma cloud, tem que ter uma rede. Ah, eu não sei se vou para a AWS, eu não sei se vou para a Azure, vamos ver os custos daqui, os custos de lá, vamos ver o que a gente vai fazer. Uma possibilidade é também a cloud da Carbonite. Né? É uma cloud super protegida, com replicação para vários data centers, que a gente garante que vai ter informação lá replicada e pronta. O que significa? Que é uma recuperação rápida. Em 5 a 10 minutos, o seu ambiente está pronto de novo. De novo, existe toda uma pré-configuração de roteamento, uma VPN daqui, uma VPN de lá, e essa simplesmente vai ser a conexão, okay, do ambiente produtivo com a rede da Carbonite, com a cloud da Carbonite, para deixar essa informação disponível em tempo real, assim que o usuário necessite de toda essa informação. E por final aqui, o Information Archiving, que basicamente se conecta com esse cloud to cloud, que é aquele esquema, que é aquela recuperação, que é o inventário de o que o usuário está fazendo, né? A gente costuma falar que é basicamente um e-discovery, né? Aqui a tradução descoberta eletrônica é nada mais que a tradução técnica do produto conhecido como e-discovery. O que é isso? É simplesmente entender o que o usuário está falando da empresa fora do seu computador. Né? Ou seja, se a empresa, se está postando alguma coisa no LinkedIn, se ele está postando alguma coisa no Facebook, se ele está postando alguma coisa no Twitter, e o que ele está postando, e que nível de informação que ele está postando. Isso tudo vai ser arquivado, né? Para caso exista algum problema legal, né? Para que exista algum problema a nível legal mesmo, a nível de informação, de processos e tudo mais, simplesmente se possa acessar de forma instantânea. Ok? Bom, a gente vai falar então um pouco rapidamente, né? Como eu já falei, eu já dei um overview de todas as soluções, mas a gente vai passar rapidamente nessas soluções para a gente ter uma ideia, okay, de alguns pontos, né? E que eu costumo falar, o que o produto Endpoint Backup, que é o backup para o laptop, o backup para o desktop que o usuário tem, né? O que ajuda a resolver, né? E o que ajuda a fazer? É simplesmente a possibilidade de recuperar um arquivo corrompido, um arquivo infectado por um ransomware, um problema do laptop em si, bateria, ou mesmo o disco que quebrou, alguma coisa assim relacionada, né? Ou seja, isso para Mac e para PC. Agora você vai falar para mim, pô, eu já escutei dessa solução de outros fornecedores, né? Então, o que eu faço diferente, né? O que o Carbonite é diferente, né? E eu vou falar para você, é diferente justamente porque eu uso uma tecnologia diferencial de envio das informações. O backup acontece a cada 15 minutos, né? Mesmo se você não estiver conectado na internet, ele vai cachear as informações localmente e descarregar as informações a partir do momento que você tem o backup. Né? Existem algumas ferramentas também, algumas opções dentro desse produto, né? Algumas funções. Não vou falar opções porque a gente vai parecer que eu estou realmente dizendo que são opções de compra, né? Que não são. Né? São funções de uma localização geográfica desse computador. Isso é bem importante, porque hoje você vai ter, assim, simplesmente com os usuários trabalhando remotamente, o usuário vai falar, pô, então eu posso viajar, posso tirar férias e vou continuar trabalhando, né? Você consegue localizar o dispositivo, né? E assim, a gente teve alguns casos, e eu gosto de citar esse caso, a gente
trabalha com a América Latina inteira, América Central e Caribe e tudo mais, né? Teve um usuário do sistema de Carbonite Endpoint que trabalhava na Jamaica e com esse esquema de trabalhar remotamente, ele pegou o avião com a família e foi para uma outra ilha do Caribe, né? O que aconteceu? Simplesmente o Recursos Humanos identificou isso, tomou as atitudes necessárias. Eu não sei qual que foi o resultado disso aí, mas identificou. Ou seja, realmente, se você tem um usuário que sai do país porque ele acha que para trabalhar remoto, ele vai acabar tendo problemas, por exemplo, se ele fica doente, que plano de saúde vai cobri-lo, né? Ou seja, se o Recursos Humanos não sabe que ele está de férias, então fica complicado, porque ele vai estar tem que ter uma cobertura internacional. Esses são os exemplos, né? Então, ou seja, a gente tem realmente os dados copiados, o modo legal. O modo legal é basicamente colocar um usuário sobre investigação, né? Ou seja, descer aquela base que é backupeada, ela só vai ser backupeada se o usuário deleta algum arquivo, ele não é deletado no repositório. E políticas, ou seja, você pode permitir o usuário fazer um restore ou não fazer um restore, seja ser totalmente centralizado pela área de TI ou descentralizado, que o usuário pode fazer algumas coisas. É super, super flexível, tá? E, por final, a envio da informação é sempre encriptada. E é encriptada em trânsito e é encriptada no destino. Então, tem duas encriptações que a gente toma conta disso, que é a encriptação em trânsito. Tudo que é enviado é encriptado. Aquele canal é totalmente encriptado, né? E encriptado no destino também. Então, não tem como ter um ransomware. Os backups são imutáveis, né? E o trânsito também não existe a possibilidade de ter um spoofing lá tentando capturar o que está acontecendo no laptop do usuário, ok? Bom, a backup de servidor, como eu falei, é um backup que ocorre em disco. É um backup para disco, que pode ser um disco local na empresa, um disco num data center externo, um disco na cloud da Carbonite. Ou uma possibilidade flexível, a dizer, o que vai acontecer? A gente simplesmente tem aqui o servidor, ele backupeia para um servidor local, né? Você tem 10, 20 servidores backupeando para um servidor local, e esse servidor local replicando para a cloud da Carbonite. Existem algumas formas de fazer isso de forma mais flexível, né? Um dos grandes pontos desse produto é a possibilidade de fazer backup de todo tipo de sistema operacional. Todo tipo de sistema operacional. Existe a possibilidade de recuperação em bare metal. O que é isso? Imagina você tem um servidor físico, você perdeu completamente o servidor, né? Então, você pega um segundo servidor, um novo servidor, substitui o servidor, baixa um arquivo ISO do portal do sistema de Carbonite Backup, né? Boota o servidor com essa ISO, e ele vai localizar o backup, vai te informar o caminho do backup, vai te informar que backup que você quer recuperar, começa aí o processo de restore. Claro que a gente tem que estar atento realmente com o RTO, né? Ou seja, o RPO é aquele processo que a gente está cada vez mais implantando um RPO super flexível e super pequeno até para o backup. Hoje a gente permite que o backup seja feito a cada hora, né? Mas o restore é ainda aquele processo que demora algumas horas, porque existe a necessidade de decriptar a informação, existe uma necessidade de voltar a informação. Então, assim, a gente tem que ter a noção de que a gente tem aí um ambiente mais, um RTO um pouco mais complexo. Ou seja, servidores missão crítica, ok? Não é a melhor solução, né? O que é a melhor solução para servidores missão crítica é realmente o alta disponibilidade. O que a gente realmente oferece um misto de soluções. Então, imagina você tem um cliente ou no seu ambiente você tem aí um sistema de 20 servidores. E desses 20 servidores, 5 servidores são extremamente críticos, né? Esses realmente não podem estar fora do ar, né? Então, a gente vai montar um projeto para você de que desses 20 servidores, 5 vão estar sendo replicados em alta disponibilidade,
vão estar sendo backupados ao mesmo tempo que replicados em alta disponibilidade, e os outros 15 servidores vão ser somente backupados, né? Eu acho que esse é o conceito, né, que eu quis passar da parte de backup e da parte de alta disponibilidade, né? Lembra que o backup é aquele backup que vai copiar os arquivos flagados, os arquivos que são os snapshots, a gente costuma dizer, ou seja, é um footprint, é um tamanho de dados muito pequeno. Então, o backup é sempre rápido, né? Mas a gente tem que estar percebendo e tem que estar, ou seja, tomando conta do restore, do RTO. Quando que a empresa pode ficar sem o servidor no ar, né? Pode ficar aí 10 minutos, 20 minutos, 2 dias, porque o restore, ele não é rápido, né? A gente não pode falar que o restore é rápido, que não é, tá? Existe a possibilidade de fazer um restore rápido com o produto, só que é uma visualização do arquivo. Para fazer o restore em si do arquivo é um pouco mais demorado, né? Bom, deixa eu voltar 2 slides, que eu falei do backup da alta disponibilidade, são 2 que se complementam, né? Então, deixa eu voltar 2 slides, onde eu vou falar do cloud para cloud backup, né? E depois eu vou falar aqui da área do Migrate, né? Que é o produto de alta disponibilidade, mas que funciona para migração por um tempo determinado, né? Então, Cloud Backup, o que é o Cloud Backup? É simplesmente um backup, né, que realmente manda aí tudo que você tiver na sua cloud relacionado a tudo, né? Arquivos de sistemas SaaS, né? Por exemplo, aí você tem um Salesforce, você tem aí outras coisas que funcionam como SaaS, que tá na cloud, que são gravadas na cloud, né? Como você pode recuperar isso? Como você pode backupear? A gente tem simplesmente os agentes para a maioria das aplicações em cloud, e esses agentes gravam as informações, esses agentes, eles backupeiam as informações para a AWS, para estrutura como um serviço que a gente tem na AWS. Tá? Então, a gente tem a possibilidade, a gente tem um espaço, a gente tem uma estrutura pronta com um supercomputador na AWS, e esse supercomputador recebe as informações de aplicações em SaaS. Então, assim, olha, como a gente tem aqui alguns exemplos do próprio Office 365, Google Workspace, a gente tem clientes que não tem Office 365, tem toda aí a parte de Google Workspace, né? Salesforce, tem Box, Dropbox. Esse Box e Dropbox tem as versões corporativas, essas que são muito usadas, né? Esses aí eles andaram se aperfeiçoando cada vez mais com possibilidades assim de interação entre as plataformas. Então, por isso que a gente tem toda essa gama de possibilidade de backup, né? E, por final, o Migrate, né? Lembra, o Migrate é aquele produto que ele simplesmente vai usar uma tecnologia de replicação em tempo real para migrar os servidores. Eu costumo dizer que é uma migração a quente, né? Porque você tem um servidor no data center, você tem um servidor na Azure, por exemplo, ou na AWS. Você fala, ó, eu preparei aqui, roteei, já tem um DNS para cá, para lá, tudo perfeito, pronto. Agora eu vou ter que copiar, né? Então começa a copiar pasta, aí você copiou, a cópia para, porque o usuário abriu o arquivo. Então, para evitar isso, a gente tem a nossa tecnologia de replicação de I/O, que pode fazer com que a migração ela seja muito mais rápida para vocês, ou seja, para o ambiente que precisa ser migrado, né? É bem interessante isso, que é um produto que é usado aí em um range diferente de empresas, né? A gente tem aqueles 2, 3 computadores em um escritório de advocacia pequeno, por exemplo, que está sendo migrado para a nuvem, ou aí tem migrações em alta escala. Hoje a gente trabalha em integradores aí no Brasil, como integradores de nome, como DXC, IBM e tudo mais, ou seja, que é Kyndryl agora, ou seja, simplesmente fazendo a replicação em alta escala. Então, é um produto aí totalmente escalável que permite essa migração em tempo real, né? Ou seja, e é um produto que não exige
uma infraestrutura que seja criada, ou seja, é um produto que permite que a estrutura atual seja usada sem alteração, sem precisar colocar mais memória, sem precisar colocar um terceiro servidor no meio que vai fazer a conversão. Não existe nada disso, né? E mais que isso, o usuário pode continuar trabalhando como se tivesse num dia de fechamento. A gente vai replicar tudo isso para o destino. E o cutover disso, né? O corte disso, a migração em si, o dia daquela migração. Como funciona? Então, vamos programar a migração para sábado, né? Fala, ui, vou perder o meu sábado inteiro, né? A migração aí você pode programar para todos os servidores, não é um servidor, né? Não é por camada. E sim, você pode falar, tenho 20 servidores para migrar, né? Você seleciona todos os servidores, fala migração. Lembra que é uma migração de sistema operacional, a operação vai ocorrer dentro do guest, dentro da máquina virtual, vai ocorrer uma aplicação de estado de sistema, todo o processo interno, e o servidor vai reiniciar e vai estar subindo aí como se fosse a produção nome e hostname e tudo, as aplicações instaladas, né? E aquele servidor da Azure, como preparação para essa migração toda, é um servidor limpo. Costumo dizer aí, com perdão da palavra, um servidor pelado, que vai estar no destino, que vai estar lá fora do domínio, sobe um servidor lá, instala o agente de replicação, coloca o servidor na console, que existe uma console para gerenciar tudo isso, né? E pronto, a migração acaba de forma eficaz, né? Bom, indo em frente aqui, a gente falou de alta disponibilidade, né? E o recover também, ou seja, é um sistema de alta disponibilidade, no entanto, na rede da própria Carbonite. Como eu disse antes, o usuário realmente que tem é uma empresa pequena, 5, 10 servidores, e ele fala, olha, eu não quero ir para a AWS, eu não tenho pessoal interno aqui que vai administrar meu Azure, como é que eu vou fazer? A possibilidade de usar a Carbonite como um site de recuperação, um site de DR é completamente possível e a gente tem essa modalidade também, ok? Ou seja, não importa se o servidor é físico, virtual ou servidor nuvem, né? A gente vai realmente usar o processo para fazer essa recuperação. Okay? Vale dizer que todos os produtos da gente, todos os produtos da Carbonite de gerenciamento de dados são agnósticos a hardware. Para mim, não importa se o servidor é físico, virtual ou está numa cloudzinha e a gente simplesmente vai trabalhar, proteger e gerenciar os dados dentro desse servidor. Okay? Por final, o Information Archiving, que é aquilo que a gente comentou bastante, né, de arquivar, gravar todos os passos do servidor, todos os passos dos usuários, né? Não importa Facebook, Instagram, LinkedIn e tudo mais, né? Para saber que não existe ninguém aí mandando algo que vá contra a empresa que fulano ou cicrano trabalha, né? Então, esse é bem importante que a gente oferece esse e-discovery também. Ok? Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente tem alguns sites importantes, a gente está nas redes sociais, a gente publica aqui artigos de segurança, artigos importantes e dicas de segurança todos os dias, né? Vocês podem seguir essas duas redes sociais, que é Carbonite e Webhoot, né? Elas estão integradas, então se você segue uma, você vai simplesmente receber as informações da outra e vice-versa, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu devolvo a palavra agora ao meu companheiro Pedro e a gente vai por aí. Muito obrigado. Legal. Bacana, obrigado, Luca. Obrigado. Na verdade, eu também vou aqui entregar a palavra para o Carlos para fazer esse fechamento. Eu só quero destacar o nosso agradecimento à OPI por proporcionar esse evento e dizer que nós temos realmente uma parceria muito sólida com
com esse importante player aqui no mercado brasileiro, e estaremos sempre à disposição para atendimento de demandas em conjunto com a OPI, qualificação de demanda, demonstrações, mas quero de novo agradecer a todos, nos colocar à sua disposição, e com isso entrego a palavra então para o Carlos para fazer esse fechamento. Obrigado a todos da OpenTest aqui pelas palavras, pela apresentação e pela parceria conosco da OPI Soluções. E agradeço a você que assistiu o webinar até esse momento. A gente trouxe um conteúdo bem rico que o pessoal da OpenTest apresentou. E contem conosco para produtos e serviços para que a gente possa entender a sua demanda e apresentar para você qual a melhor solução conforme o seu ambiente de negócio. Estamos à disposição e contem conosco. Um abraço a todos e muito obrigado. Um ótimo dia.